Muito bem, então, pessoal, nós vamos criar um site aqui, como se fosse para uma repartição pública, para uma prefeitura, e nós vamos ensinar algumas coisas sobre PHP, como, por exemplo, como criar um login com níveis de acesso e restrição, não é? Então, nós vamos ver como fazer isso. Primeira coisa a se fazer, então, é a gente criar os nossos diretórios, onde a gente vai guardar nossos arquivos. Então eu vou abrir aqui na pasta C, eu vou criar na verdade aqui no Champ, né? Eu tenho que criar aqui no Champ, no Champ, no htdocs, que é o nosso servidor local. Eu vou criar uma nova pasta aqui, e vou dar o nome de repartição pública. Tudo em minúsculo, repartição pública. Muito bem, essa vai ser a nossa pasta raiz do nosso site. Aqui dentro nós vamos criar alguns arquivos, mas nós vamos ter uma pasta também, prefeito, para prefeito, né? Que vai ser o painel prefeito. Vamos ter uma pasta secretaria. Vamos ter uma outra pasta advogado. Certo? Muito bem. Nós vamos ter temos então essas três pastas criadas nessa pasta raiz aqui, repartição pública, certo? Então nós vamos fechar aqui. Nós vamos aqui no Dreamweaver. Nós vamos precisar do Dreamweaver e vamos precisar aqui do Champ, que é o nosso servidor local, já com o Apache MySQL startado. Então nós vamos abrir o nosso Dreamweaver, vamos criar um arquivo novo, PHP, certo? Muito bem, vamos tirar isso aqui tudo. E vamos criar aqui o primeiro arquivo, que é o arquivo que vai fazer a conexão. Como que a gente faz? Primeiro, logicamente, vamos criar as nossas tags, né? E vamos fechar aqui a tag PHP. Muito bem. Agora nós vamos criar aqui dentro nossa codificação do nosso banco de dados, né? Da conexão do nosso banco de dados. Então, como se faz uma conexão? Primeira coisa, nós temos que criar algumas variáveis aqui, que vai ser o nosso servidor. Preciso saber qual é o meu servidor. Eu preciso saber o usuário padrão. Eu preciso saber a senha, né? Lembrando que é sempre com sinal de dólar que se faz as variáveis, né? A senha. E também o banco de dados. Então vou botar banco. Muito bem. Aqui no servidor, né, qual é o servidor local? Entre aspas, o servidor local padrão é localhost. Certo? Aqui no usuário, também temos um usuário padrão, que é o root, com R, root. E aqui na senha deixaremos em branco, só com as aspinhas, né? Então não temos senha, por enquanto pelo menos. E no banco nós vamos dar um nome para esse banco. Veja que não temos o banco ainda, mas vamos dar um nome para esse banco. Então nosso banco de dados vai se chamar repartição pública. Repartição pública, sem o cedilha, certo? Agora
tendo já as minhas variáveis, né, com seus valores, agora observe que ainda não criamos o banco de dados lá no servidor, né? Então isso aqui nós vamos ter que criar ainda. Eu estou dando nome, esse nome aqui é o nome que eu vou ter que dar lá. Então eu vou colocar uma variável chamada conexão, né? Conexão. Pode ser o nome que você quiser, pode ser conectar, pode ser com, mas em forma de variável, portanto, com dólar na frente, conexão. Vou dar esse nome aqui e eu vou dar um valor. Na verdade, não vou dar um valor, vou criar aqui a função, né, do MySQL. MySQL não é o MySQLi, é o MySQL comum e connect. Muito bem. Agora, entre aspas, perdão, entre parênteses, nós vamos colocar o que aqui? Os 3 primeiros ali, né? Que é o nosso servidor. Vou até copiar aqui para não cometer erros, ter o perigo de cometer erros, né? Depois teremos o nosso usuário, vírgula, e depois teremos a nossa senha. Esses 3 têm que ser colocados aqui no connect. Muito bem. Então nós temos aqui o nosso servidor, usuário e senha. Feito essa conexão, agora nós precisamos fazer a função para abrir o banco. Então vamos criar uma variável que vamos dar o nome de db, que geralmente é o que o pessoal coloca, né? db. E aí a função agora é mysql select db. É a função já reservada no MySQL. O que vai aqui? O último, né, que é o nosso banco. A princípio não vou colocar nenhuma mensagem de erro aqui, né? Vamos deixar assim mesmo. Só organizar aqui nosso código. Muito bem, nós já temos aqui, né? Se eu executar essa página aqui vai dar erro. Por quê? Porque nós não temos aqui nosso banco repartição pública, né? Então vamos, por exemplo, que vamos executar aqui, vamos fazer a chamada ao nosso arquivo. Aliás, não salvamos o arquivo. Tem que salvar o arquivo. Vamos salvar ele. Vamos salvar ele na nossa pasta lá que nós criamos, ó. Aqui, ó. E vai ficar na pasta raiz aqui. Então vamos chamar como tem que ser index o nome, porque senão não funciona. Não precisa botar .php, porque já pedimos um arquivo no formato PHP, ele mesmo vai salvar. Ele salvou como index.php. Então eu já tenho ali. Agora então, eu tenho criado a minha pasta lá em meu arquivo. Se eu executar aqui, ó, localhost, se eu executar aqui repartição pública, ele vai acusar um erro, porque não temos o banco de dados ainda, né? Ó. Não apareceu nada, porque nós não temos o nosso banco de dados ainda, né? Muito bem. Nós temos aqui o banco, ó, nomeado, mas nós não criamos ele ainda no nosso servidor. Então nós vamos fazer isso agora. Vamos lá no... Eu vou abrir aqui o champ e vou abrir então o MySQL aqui pelo champ mesmo. Eu acho mais fácil em vez de digitar. Então ele vai abrir para mim aqui a minha página phpMyAdmin. E aqui eu vou criar meu banco com aquele nome lá, ó, não pode errar o nome, né? Se eu errar aqui eu tenho que corrigir lá. Muito bem, eu vou colocar aqui, não muda nada aqui, nada aqui, tá? Bota criar. Vamos criar então, criar nosso banco de dados. Muito bem, ó, já foi criado o nosso, já temos um banco de dados, não temos nenhuma tabela ainda, mas já temos um banco de dados, né? Chamado repartição pública. Aqui está pedindo para criar uma nova tabela, mas não temos uma tabela criada ainda. Se nós atualizarmos aqui, ó, não vai aparecer nada, não tem nenhuma tabela, né?
Agora, só para simular um erro, aqui ó, aparentemente está tudo certinho porque não retornou nenhum erro, né? Não apareceu nenhum erro aqui, ó. Ficou em branco bonitinho, não apareceu nenhum erro. Se eu simular um erro aqui, ó, eu vou salvar, Ctrl S para salvar. Aí se eu atualizar aqui, ó, deixa eu atualizar, ó, já deu erro aqui, apareceu essas mensagens aqui, ó, desconhecido, essa palavra localhost, ela não existe, ela não conhece, né, essa palavra aí, então já deu erro. Então vamos corrigir aqui. Se eu errar aqui também, ó, ou com qualquer uma, né, qualquer um desses, aqui, por exemplo, ó, MySQL, tá, aqui não tem erro porque tem que aparecer em azul, né, mas aqui, por exemplo, tá, tirei o O do banco ali. Vamos executar lá agora. Ó, vamos pedir localhost. Vamos procurar aqui. Não tem ainda. Tem ainda localhost. Repartição pública, né? É isso aqui. Ó, não deu erro, né? Não deu erro aqui. Mas não existe. Não deu erro, tá? Tudo bem. Se eu errar aqui, por exemplo, no root, Ctrl S, vamos ver o que acontece. Deu erro. Então essas palavras aqui não podem errar, né? Não pode errar. Aqui poderia errar porque, na verdade, né? Só não vai abrir, mas agora essas palavras aqui, localhost, root, não pode errar, né? Aqui também não, ó. Essas aqui, ó, não pode errar. Vou cometer um erro aqui. Tirei o Y ali. Vamos ver. Ó, viu? Ele não conhece. Então dá erro ali. Certo? Então tem que ser exatamente como está aqui. Então fizemos a nossa conexão.